Hare Krishna. Hare Krishna. É o dia 15 de abril. Quarentena continua, nós continuamos assim. Poucos devotos, cada um com mais de 1 metro de distância aqui na sala. E vocês aí também arrumaram tempo para ouvir essas aulas, o que é muito bom. E hoje nós vamos tratar do canto 3, que é a continuidade aqui do Bhagavatam em Vrajabhumi. E estamos também no capítulo 25, já na sua parte final. O verso hoje é o verso 36. O título do capítulo 25 é As Glórias do Serviço Devocional. Tair dashani avayavairudara vilasaha sikshitavama suktai hritatmano hritaprananscha bhaktir anichato megatinam vimprayunte. Daí, por aquelas formas darshaniya, encantadoras, avayavair, cujos membros, udara, elevados, vilasa, passatempos, rasa, sorridentes, ikshita, olhares, vama, agradáveis, shuktair, cujas palavras deliciosas, hrita, cativadas, atmana, suas mentes, hrita, cativados, pranan, seus sentidos, cha e bhakti, serviço devocional, anicchata, sem desejar, me, minha, gatim, morada, anvim, sutil, prayunte, consegue. A tradução é a seguinte: ao ver as encantadoras formas do Senhor, sorridentes e atrativas, e ao ouvir suas palavras tão agradáveis, o devoto puro quase perde todos os demais estados de consciência. Seus sentidos livram-se de todas as demais ocupações e ele absorve-se em serviço devocional. Assim, apesar de não o desejar, ele alcança a liberação sem esforço separado. Significado por sua divina graça, Ase Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Os devotos dividem-se em 3 classes: a primeira classe, segunda classe e terceira classe. Mesmo os devotos de terceira classe são almas liberadas. Neste verso, explica-se que, mesmo que não tenham conhecimento, simplesmente por verem a bela decoração da deidade no templo, os devotos absorvem-se em pensar nele e perdem todos os outros estados de consciência. Simplesmente fixando-nos em consciência de Krishna, ocupando nossos sentidos a serviço do Senhor, somos imperceptivelmente liberados. Isto também se confirma no Bhagavad Gita. Simplesmente por executarmos serviço devocional impoluto, como se descreve nas Escrituras, tornamos-nos iguais a Brahman. O Bhagavad Gita afirma que Brahma Bhuyaya Kalpate. Isto significa que a entidade viva em seu estado original é Brahman, porque é parte integrante do Brahman Supremo. Mas, simplesmente por causa de seu esquecimento de sua verdadeira natureza como serva eterna do Senhor, ela é dominada e capturada por Maya. Seu esquecimento de sua verdadeira posição constitucional é Maya. Caso contrário, ela é eternamente Brahman. Quando somos treinados a tornar-nos conscientes de nossa posição, entendemos que somos servos do Senhor. Brahman refere-se ao estado de autorrealização. Mesmo o devoto de terceira classe, que não é avançado em conhecimento da verdade absoluta, mas simplesmente presta reverências com muita devoção, pensa no Senhor, contempla o Senhor no estado, ou melhor, no templo, e traz flores e frutas para oferecer à deidade, torna-se imperceptivelmente liberado.
Shraddhayanvita. Com muita devoção, os devotos oferecem respeitos adorativos às personalidades, e parafernália à deidade. As deidades de Radha e Krishna, Lakshmi e Narayana, e Rama e Sita são muito atrativas para os devotos, tanto que, ao verem a estátua decorada no templo do Senhor, eles absorvem-se plenamente em pensar no Senhor. Este é o estado de liberação. Em outras palavras, confirma-se nesta passagem que mesmo o devoto de terceira classe está na posição transcendental, acima daqueles que se esforçam por alcançar a liberação através da especulação ou de outros métodos. Mesmo grandes impersonalistas, como Shukadeva Goswami e os 4 Kumaras, sentiram-se atraídos pela beleza das deidades no templo, pelas decorações e pelo aroma de tulasi oferecida ao Senhor. E assim tornaram-se devotos. Embora estivessem no estado liberado, ao invés de permanecerem impersonalistas, eles se sentiram atraídos pela beleza do Senhor e tornaram-se devotos. Aqui, a palavra vilasa é muito importante. Vilasa refere-se às atividades ou passatempos do Senhor. Um dos deveres prescritos na adoração no templo é que não apenas deve-se visitar o templo para ver a deidade belamente decorada, mas, ao mesmo tempo, deve-se ouvir a recitação do Srimad Bhagavatam, do Bhagavad Gita e de alguma literatura semelhante, que são regularmente recitadas no templo. O sistema em Vrindavana é que em cada templo há recitação dos Shastras. Mesmo devotos de terceira classe, que não têm conhecimento literário, nem tempo de ler o Srimad Bhagavatam ou Bhagavad Gita, têm a oportunidade de ouvir sobre os passatempos do Senhor. Dessa maneira, suas mentes podem permanecer sempre absortas em pensar no Senhor, sua forma, suas atividades e sua natureza transcendental. Este estado de consciência de Krishna é uma fase liberada. O Senhor Chaitanya, portanto, recomenda 5 processos importantes no desempenho do serviço devocional. 1. Cantar os santos nomes do Senhor. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. 2. Associar-se com devotos e servi-los tanto quanto possível. 3. Ouvir o Srimad Bhagavatam. 4. Ver o templo decorado e as deidades. E, se possível, 5. Viver num lugar como Vrindavan ou Mathura. Bastam esses 5 itens para ajudar o devoto a alcançar a fase perfectiva mais elevada. Isto é confirmado no Bhagavad Gita e aqui no Srimad Bhagavatam. Em todos os textos védicos, aceita-se que os devotos de terceira classe também podem alcançar imperceptivelmente a liberação. Hare Krishna. Hare Krishna. Srila Prabhupada Ki Jai. Ainda bem que este é o livro recomendado por Chaitanya Mahaprabhu para a gente, né? Ainda bem. Se fosse o Vedanta Sutra, nós iríamos sofrer muito. Teríamos que aprender o sânscrito e com todas as minúcias. Isso levaria 12 anos. Só por aí já iriam 12 anos só para isso. Com 1 ano nós já estamos iniciados, pregando, dando aulas, não é? Então aqui tem uma misericórdia especial para os Kanistharikaris, os devotos de terceira classe. Aqueles que não têm muito conhecimento. Às vezes pode-se pensar que o Kanistharikari é um mero sentimentalista. Ele não pode ser chamado de sentimentalista. Embora ele seja um devoto, digamos assim, primário, né? Por ser de terceira classe e também porque não tem conhecimento suficiente, ele aprende a seguir os passos dos devotos anteriores, dos devotos
mais experientes. E isso é uma recomendação também dos Vedas. E Rupa Goswami põe isso no seu Upadeshamrita, Satovrite, seguir os passos dos devotos. Então, se nós devemos seguir os passos dos devotos, e um Kanista Adhikari segue os passos dos devotos, ele pode não ter conhecimento, pode ser motivado por sentimento, mas ele está atuando corretamente. Então não se pode chamá-lo de sentimentalista sob o ponto de vista pejorativo. Até pode se chamá-lo de sentimentalista, porque ele tem um sentimento pela deidade, pelos Vaishnavas mais avançados, pelo mestre espiritual, e segue as orientações desse mestre espiritual, dos devotos, cria uma relação regular de ver as deidades, regular de trazer flores para as deidades. Quando a gente mora numa comunidade grande, com muitas famílias, a gente vê muitos pais ensinando os filhos a virem ao templo e antes pegarem uma flor no jardim e levarem, colocarem aos pés do mestre espiritual ou para a deidade. Também quando os devotos vão à rua fazer compras para si mesmo, às vezes eles têm uma despensa personalizada em sua própria casa. Então, eles também compram alguma fruta e trazem para a deidade, põem na cestinha da deidade ou no altar da deidade, ou entregam para os servos confidenciais das deidades. E assim eles vão desenvolvendo um sentimento que todos devem desenvolver um dia, que é o sentimento verdadeiro de devoção pela deidade. Então eu fiquei motivado aqui para começar logo falando do Kanista Adhikari, porque nós temos alguns mitos na nossa convivência. Nós temos alguns mitos na convivência congregacional entre nós. E por causa da própria natureza do ser humano competitivo, às vezes nós excluímos algum grupo e é muito ruim se sentir excluído. Houve época que os grihastas se sentiam excluídos, as mulheres se sentiam excluídas, porque naquele momento a atenção estava sendo dada para a conquista da renúncia em geral. E então se comparava os renunciados com os não renunciados, embora na verdade todos fossem renunciados. E Prabhupada mesmo chamava Grihasta Sannyasi ou Grihasta Brahmachari. Ainda assim, os renunciados propriamente ditos, de danda e tudo, davam uma excluídazinha nos grihastas e nas mulheres. E isso criou um ambiente muito desagradável, porém um exemplo muito grande também de tolerância. Muitas mulheres desistiram, evidentemente, muitos grihastas também desistiram do processo por não se sentir acolhidos, incluídos. E sentiram o que logo no primeiro capítulo do Bhagavad Gita Prabhupada explica, que quando alguém não se sente perplexo, ele pensa, o que é que eu estou fazendo aqui? Então muitas mulheres, num determinado dia, perguntaram, o que é que eu estou fazendo aqui? Por não se sentirem incluídos. Muitos homens, e até muitos homens também, e muitos grihastas com famílias e tudo, se um dia perguntaram, o que eu estou fazendo aqui? Aí eu estou me referindo ao movimento. E saíram, deixaram o nosso movimento. Então, eu fiquei inspirado a falar dos Kanista Adhikaris, porque às vezes também nós começamos a estudar muito, memorizar muitos versos, aprender filosofia, dar muitas aulas, começamos a ficar muito entusiasmados com isso, entendemos que estamos aprendendo, ficamos mais entusiasmados porque vemos que estamos aprendendo, indo no caminho certo, seguindo os passos dos devotos, e aí percebemos que às vezes há devotos e devotas que são como sentimentalistas, que são como Kanista Adhikaris, que não conhecem muito bem a filosofia, e aí começamos a discriminar também.
Então, quando eu vi aqui Prabhupada dando ênfase e dando a conclusão dele, vocês perceberam a conclusão? Olha só, vou repetir. Em todos os textos védicos, aceita-se que os devotos de terceira classe também podem alcançar imperceptivelmente a liberação. Isso é maravilha, não é? É uma maravilha para saber que todos estão incluídos. Esta é a sociedade que Prabhupada criou, uma casa onde todos podem morar. Devotos de terceira classe, devotos de segunda classe, devotos de primeira classe, todos os devotos de todos os ashramas, brahmacharis, brahmacharinis, grihastas, vanaprastas, sannyasis. Então, esse aspecto mais sociológico, às vezes, que é muito experimentado por nós que somos devotos mais antigos, então chama muita atenção nossa. E aqui chamou a minha atenção falar dos Kanistha-adhikaris, porque existem muitos mitos dentro do nosso movimento que nos fazem pensar que podemos excluir alguém. Isso agora tem que ser um exercício nosso. Nossa geração já faz esse exercício, teve que fazer na raça, por ver tanta gente perdida, né? O GBC tem uma linha de raciocínio atual de inclusão e, meditando nisso, eu tenho dito muitas vezes que já perdemos todos os devotos e devotas que podíamos ter perdido. Não podemos mais perder nenhum mais. Então, para isso é preciso identificar o devoto, a devota, suas necessidades legítimas, fazê-lo compreender a importância de ele próprio identificar suas necessidades, para que eles possam identificar suas necessidades supérfluas ao avanço espiritual, aquelas que são vistas como necessidades, mas de fato são desfavoráveis para seu avanço espiritual, e dar para eles evidências chástricas e amorosas, de amizade, para que ele possa assumir a deliberação pelo autoconhecimento, identificando suas próprias necessidades desfavoráveis à consciência de Krishna, renunciá-las na hora certa, gradualmente. Então esse é o nosso exercício de hoje. É um pouquinho diferente da nossa experiência de gerações anteriores. Nas gerações anteriores, nós éramos mais impulsivos e acreditávamos, como ainda acreditamos, na potência do processo e que todos poderiam se ocupar no processo de maneira igual. E o que é verdade, né? Todos nós podemos nos ocupar igualmente no processo, sem diferença. Então, tentávamos ocupar todo mundo, porém, o modo da natureza que nós nos utilizávamos para nossas ações, incluindo essa, eram os modos mais inferiores, especialmente o modo da paixão, que era mais natural para a nossa faixa etária. Usávamos muito mais o modo da paixão. E algumas vezes o modo da ignorância, com grosserias, amaciadas, pesadas, chacradas chamadas, né? No instituto a gente chama de vertical, porque nós explicamos a importância de uma hierarquia horizontal. E então falamos que quando vem uma chacrada, falamos uma vertical. Bom, esse tema me chama muita atenção e eu fui por aí, mas eu queria voltar agora ao verso propriamente dito. Nós lemos em sânscrito, eu li sozinho, depois vocês repetiram e agora nós vamos comentar alguma coisa. Vocês perceberam como o significado de Prabhupada é bem completo? É tipo uma palestra assim, universal para devotos novos, pais de devotos que querem conhecer o que os filhos estão fazendo, que é uma curiosidade que todos nós temos que ser sensíveis
de dar atenção, uma classe de pessoas, pais de devotos, é uma classe de pessoas que nós precisamos dar uma atenção toda especial. E visitantes, devotos novos, simpatizantes e às vezes amigos de simpatizantes que não são ainda simpatizantes. Então, Prabhupada deu um significado bem amplo que dá para satisfazer todo mundo e dá curiosidade para ler mais e saber mais. Então, eu vou ao verso aqui, rapidamente. Vou aqui ao verso. Lembramos que quem está falando é Kapila Deva, e a essa altura ele já se apresentou para sua mãe como a suprema personalidade de Deus. Ele já está falando agora como guru e se apresentando para ela como a encarnação de Krishna que veio na família dela, que nasceu dela, no seio da família, composta por ela, Kardama Muni e 9 irmãs mais velhas. Esse é um detalhe importante para a gente ver por que Devahuti disse que era menos inteligente, não sei o quê. Por quê? O que ela fez? Criar 10 filhos não é mole, não. Ela criou 9 meninas e o caçula era o menino. Então, imagine o que é estar ocupado aí todos esses anos. Que estudo vai ter, que dedicação vai ter aos estudos, às práticas mais sofistas, que tempo vai ter de estar associados com os sadhus. Por isso que Kapila diz, vai procurar a tua turma. Você ficou aqui pensando que sua turma era essas 9 meninas, eu mesmo que era seu filho, que sou seu filho, mas agora procura tua filha, tua turma. Você é uma sadhvi, você é uma sábia, você viveu viveu como esposa sadhvi, viveu como uma mãe sadhvi, viveu como uma mulher sadhvi, mas não está na turma dos sadhus. Vai procurar Dharma Sabha, vai procurar a associação que trata do Dharma. E o Dharma, a essência do Dharma é o serviço devocional a Krishna. E quem pratica serviço devocional a Krishna é devoto. E quem é devoto desenvolve a sua devoção em 3 etapas e são chamados de devotos Kanista Dikaris de 3ª classe, Madhyama Dikaris de 2ª classe e também os Uttama Dikaris de 1ª classe. É onde nós chegamos. Nós estamos aqui agora. E ele já se revelou como a suprema personalidade de Deus. Então ele está dizendo aqui, e o devoto puro, ele não se equivoca quando ele vê as deidades belas de Krishna com seu sorriso, com seu belo sorriso. Ele não se equivoca pensando que é uma estátua feita de algum elemento material, uma obra de arte no máximo. Não, ele não se equivoca dessa maneira. O devoto puro sabe, aqui está Krishna. Eu devo trazer uma flor para Krishna. Eu devo trazer uma fruta para Krishna. Eu devo me associar com os servos íntimos de Krishna e buscar deles a minha iniciação espiritual. E estando iniciados, eu devo praticar o processo de serviço devocional com intimidade com a deidade, com essa pessoa suprema. Então, assim, o devoto puro leva a contemplação da sua relação com Krishna. E é isso que ele está dizendo aqui. E ele diz mais ainda, ele diz que o devoto puro, ao ver a deidade, fica tão emocionado que essa emoção ultrapassa os níveis materiais e ele entra em êxtase. O devoto puro quase perde todos os demais estados de consciência. Imagine o nível de contemplação e o nível de afetação interna desse devoto. Seus sentidos livram-se de todas as demais ocupações e ele absorve-se em serviço devocional. Então o devoto puro não pensa que a deidade deve inspirar nele uma relação temporária, uma relação utilitarista,
eu adoro a deidade para avançar. E quando eu tiver avançado, tchau deidade. Agora vou me absorver no Brahman impessoal. Não, ele sabe como Krishna está presente ali na deidade e aceita o serviço do devoto. Prabhupada explica em outro momento que há muitos casos em que a deidade se relaciona com as pessoas e que às vezes se relaciona em sonho com as pessoas. Tem muitos casos de devotos que sonham com as deidades, dando algum tipo de informação. O exemplo mais clássico é o exemplo de Sakshi Gopal, uma deidade que acho que está no Chaitanya Charitamrita, né? Chaitanya Charitamrita também está naquele livrinho Raja Vidya, um livro antigo. Você conhece, Luca? Tem uns livrinhos bacanas que já não estão mais sendo distribuídos em Sankta e tudo, mas são muito bons. Esse Raja Vidya é um livro bem interessante, conta essa história também. A deidade Sakshi Gopal recebeu esse nome depois. Um Brahmana idoso estava fazendo peregrinação e foi acompanhado por um outro Brahmana mais jovem que o ajudava, né? Os idosos sempre precisam de algum tipo de ajuda, assim, e o Brahmana jovem levava, providenciava tudo que ele precisava e tudo. Só que o Brahmana idoso era muito rico e o Brahmana jovem era um Brahmana pobre. Então ele levou na peregrinação, quando chegou num determinado templo, o Brahmana idoso estava tão satisfeito a essa altura com o jovem que disse para ele assim: eu estou tão satisfeito com você, revelou sua mente, né? Eu estou tão satisfeito com você que, de acordo com a nossa tradição, eu vejo que você é uma pessoa tão dedicada e avançado, embora seja jovem. Eu quero dar a minha filha em casamento a você. Porque essa era a tradição, né? Os pais preservavam as filhas e conduziam para um casamento que pudesse manter a educação que ele tinha dado. E ele identificou no jovem a educação que ele seria competente para cuidar da filha dele, dar continuidade à proteção que a filha dele merecia e que já vinha tendo na casa do pai. Aí ele prometeu e o jovem disse: não diga isso, você está em frente à deidade, não fale assim. Aí ele disse: não, eu estou fazendo essa promessa. E foram embora e continuaram a peregrinação, concluíram. Quando chegou na cidade, o pai contou para o filho que o irmão o irmão mais velho também faz parte do processo de escolher o casamento das irmãs, né? O casamento das filhas da família. Então o pai disse para a família: olha, eu ofereci a mão de nossa filha, de sua irmã, para um Brahmana muito qualificado que me ajudou e tal. Então eles rapidamente identificaram que o Brahmana não vinha de uma casta de Brahmana abastada, que era pobre, que ele vinha de uma família de Brahmana pobre. Então o filho não podia contrariar o pai, mas também não podia aceitar. Então ele disse: pai, isso não é possível. Nós somos muito diferentes, embora todos sejamos brahmanas, nós somos diferentes. Para minha irmã vai ser muito difícil viver e constituir família com um homem de situação diferente da nossa. Então o pai disse: mas eu prometi diante da deidade. Então o filho disse: não se preocupe com isso, talvez o Brahmana nem leve muito a sério. De repente, o Brahmana bate na porta, o jovem. Aí o velho ficou super contente, recebeu ele, deu
praçada, fez tudo, apresentou ele, a esposa apresentou ele ao filho. E depois o rapaz disse para ele: eu vim porque o Senhor me fez uma promessa e eu queria dar continuidade àquele assunto. Aí o pai disse: tá bem, vou falar com minha família e tal. E aí reuniu a família disse: não. Então o idoso voltou e disse para o jovem: a minha família não aceita isso e tal, eles estão levando para outro nível de experiência humana e tal, não queria ofender você, mas não será possível. Então o Brahmana disse: eu não me incomodo, mas eu tenho muito receio, muito medo, porque o Senhor fez essa promessa em frente à deidade. E essa promessa vai ser um empecilho no seu nível de autorrealização. Então, o Brahmana argumentou de novo para a família, e o filho dele disse: não se preocupe, pai, só diz a ele o seguinte, que se isso for em frente à deidade, que a deidade venha aqui dizer que foi. Então, foi um argumento assim, entre esperteza e materialismo, né? Assim, aquela coisa, tudo com muita educação, etiqueta típica dos Brahmanas, não teve ofensa a ninguém, grosseria nenhuma, mas teve isso. Aí o pai teve que transmitir para o jovem disse: tá ok, então. Aí foi até a deidade e disse: eu vou lhe pedir uma coisa impossível, mas eu estou com muita compaixão do Brahmana idoso que aqui na sua frente fez uma promessa e agora não quer cumprir. Ele me prometeu casar, dar a filha dele em casamento a mim, e agora está dizendo que para que essa promessa seja cumprida, o Senhor tem que ir lá. Então a deidade respondeu para ele: disse: tudo bem, não se preocupe, eu vou. Você vai na frente e não olha para trás. Aí ele: tá certo. E foi, Hare Krishna, no caminho. E a deidade foi seguindo. Quando chegou perto da casa, ele começou a ficar apreensivo, o que é natural, né? Ser apreensivo. E agora, imagine, né? Como vai ser isso com essa família e tal. E aí ele, olhou para trás. E quando ele olhou para trás, a deidade parou. Parou e disse: daqui eu não saio. Você olhou para trás. Então ele imediatamente decidiu que tudo bem, mas eu vou buscar a família para vir até aqui. Já estava bem pertinho. Aí foi buscar a família para vir. A família veio, viu que a deidade foi até lá, consideraram que a deidade foi até eles mesmo. O idoso disse: minha promessa será cumprida, e além disso eu vou construir aqui um templo para essa deidade onde ela está, já que ela parou aqui a gente vai construir um templo. E construiu o templo. Então as deidades se comunicam, e esse Brahmana jovem mostrou fé completa na deidade. O Brahmana idoso mostrou fé na deidade, mas ele estava enredado pelos compromissos da família. E então ele não pôde cumprir como ele gostaria de cumprir. Mas o idoso mostrou fé completa. E aquele que tinha fé completa motivou toda uma família de Brahmanas a renunciarem aos seus apegos, os seus preconceitos, os seus desejos materiais, em função da força da fé completa que ele tinha na deidade. Então, aí nós vemos o exemplo de fé e de sadhu sangha também. Bom, para não continuar por muito tempo ainda, a aula, o tempo já está sendo esgotado, eu não queria deixar de mostrar algo. Deixa eu ver aqui se eu localizo bem. Tem muitos temas nesse significado, como eu disse, é um significado completo, uma palestra completa da consciência de Krishna. E eu vou comentar com vocês apenas aqui as 5 angas de serviço devocional,
que foram mencionadas já no fim por Prabhupada, para que a gente encerre. Prabhupada diz que o Senhor Chaitanya recomendava 5 processos importantes na execução do serviço devocional, no desempenho do serviço devocional. O primeiro aqui mencionado é cantar os santos nomes do Senhor, o Mahamantra Hare Krishna. O segundo, associar-se com devotos e servi-los tanto quanto possível. O terceiro, ouvir o Srimad Bhagavatam, que é o que nós estamos fazendo aqui e que vocês em casa estão também tentando fazer. Ver o templo decorado e a deidade. Isso nós podemos fazer hoje, mas vocês não podem, a não ser que a nossa cinegrafista aqui depois dê um darshan da deidade para vocês. Não há diferença entre vir pessoalmente ao templo e ver assim as imagens, né? Então vocês também podem. A tecnologia favorece a quem não pode ir ao templo diretamente. E por fim, viver num lugar sagrado, se possível, como Vrindavana ou Mathura. Prabhupada diz assim. A compreensão de Prabhupada aqui, se possível, é muito legal, porque Prabhupada, ao meu ver, esse significado, Prabhupada está cultivando a nossa fé. Tem outro ponto super importante que ele diz assim: mesmo devotos de terceira classe que não têm conhecimento literário, nem tempo de ler o Srimad Bhagavatam. Olha como Prabhupada é compreensível. Não tem tempo de ler o Bhagavatam. O que mais nós ouvimos de queixa dos devotos quando vêm revelar a mente e que estão se sentindo enfraquecidos em sua devoção a Krishna. Eles dizem: não tenho tempo, eu não tenho tempo de fazer tudo o que é necessário, eu não tenho tempo de ler, já tem uma temporada que eu não leio nenhum livro de Prabhupada. E a minha vida familiar, os meus negócios, os meus estudos e tudo que eu tenho que fazer para a sobrevivência e para as relações de amigos e familiares não me deixam dispor de tempo para nada. Não tenho tempo de ir ao templo, não tenho tempo de ler o Bhagavatam. E aqui Prabhupada está dizendo, mesmo devotos que não têm tempo de ler o Bhagavatam ou o Bhagavad Gita, têm a oportunidade de ouvir sobre os passatempos do Senhor. Então, é muito interessante considerar a importância de um templo, e Prabhupada aqui está falando disso, dos Kanistadikaris, que gostam de adorar a deidade no templo, de vir ao templo, né? Então, Prabhupada está dizendo que mesmo eles podem vir ao templo e ouvir sobre isso. Então, também tem uma mensagem para nós, devotos da ISKCON, que o devoto que vem ao templo, ele vem para prestar esse tipo de serviço também. Nós devemos acolher e dar oportunidade a eles de verem a deidade, de ouvirem o Bhagavatam, e para que eles possam avançar a caminho da liberação, por ouvir os passatempos do Senhor Supremo. Então, Prabhupada, nesse significado, é muito compreensivo com o nosso enredamento material e com a urgência que existe de se estabelecer a supremacia de Bhakti sobre todos os outros processos. Então, ainda que o devoto não possa desenvolver muito conhecimento, recentemente eu falei aqui sobre a importância de conhecer a filosofia Mayavada, como é apresentada nos livros de Prabhupada pelos Vaishnavas, para que a gente possa refutar algum argumento dos Mayavadis. Mas isso é porque, de um modo geral, nós precisamos mesmo estar preparados para pregar. Mas em termos de liberação, não há diferença entre aquele que está na posição de segunda classe ou primeira classe e aquele que na condição de terceira classe. Mesmo o devoto de terceira classe, o Kanistadikari, pode avançar gradualmente até a liberação unicamente por prestar serviço com o coração aberto, cheio de confiança
nos Vaishnavas que o orientam a trazer flores, frutas, limpar a sala do templo e estar com eles de alguma maneira. Então, isso é o que eu poderia dizer aqui agora, embora esse texto e o significado de Prabhupada possam produzir muitas explicações em várias áreas do conhecimento que está sendo tratado aqui. Obrigado a todos. Se tem alguma pergunta? A gente tem uma pergunta aqui do Jayadwaita. Uma pergunta é: esta não exclusão se aplica à comunidade dos devotos, mas como podemos aplicar a não exclusão de pessoas de outras religiões ou crenças? É possível sem cair no relativismo? Sim, claro que sim. Claro que sim. Eu posso dizer que Jayapataka Swami mandou uma carta para os sannyasis do Brasil há uns 3, 4 dias atrás, pedindo que prestassem atenção a uma declaração do presidente do Brasil atual, que havia, de alguma forma, glorificado a relação do Brasil com a Índia publicamente e havia falado da importância do cantar dos nomes de Deus. Sem entrar nos pormenores do que isso pode representar ou como isso pode ser interpretado, Jayapataka Swami pediu que nós dessemos uma atenção para ele e falasse o que Prabhupada nos falou. Disse: digam para ele que Prabhupada recomendou o cantar do Mahamantra Hare Krishna como a glorificação aos santos nomes do Senhor. Mas que se alguém tiver algum tipo de dificuldade em aceitar os nomes em sânscrito, podem aceitar os nomes como são revelados nas suas escrituras e cantar os nomes de Deus também. Então essa é a inclinação dos Vaishnavas, incluir a todos. Qualquer pessoa que tenha o mínimo, que demonstre o mínimo sinal de interesse pela espiritualidade, pela consciência de Krishna, é um candidato a receber uma atenção especial. E Jayapataka Swami pediu a nós, sannyasis, que pensássemos nisso. Já estamos nessa linha de ação por causa do estímulo dele. Também podemos ver que a nossa organização no Brasil, a ISKCON no Brasil, nós chamamos de Brasil Yatra, o Brasil da ISKCON, né? Então, o Brasil Yatra tem uma secretaria de diálogo interreligioso e é dirigido, inclusive, por uma discípula de Prabhupada que mora no Rio de Janeiro, Ragabhumi Devidasi. E ela tem feito um trabalho muito bom de participação em projetos de diálogo interreligioso. E há também um outro devoto que trabalhava já com diálogo interreligioso antes mesmo de nós formarmos oficialmente a Secretaria de Diálogo Religioso, que é um discípulo de Jayapataka Swami, Maheshwara Chaitanya. Ele faz parte da Secretaria de Diálogo Religioso hoje e ele continua trabalhando com isso. Ele tem até uma banda de música que tem esses temas do diálogo interreligioso. Então, assim, nós vemos que nós estamos atentos para o diálogo interreligioso e acolher as pessoas que estão pensando em Deus através de outras tradições. Durante 30 anos, Campina Grande, através de um grupo de intelectuais locais, realiza um encontro chamado Encontro para a Nova Consciência. E essa nova consciência que eles dizem é a consciência de que Deus é acessível a todos. O que de fato é acessível. Aspectos da divindade são acessíveis por todas as tradições religiosas e espiritualistas. Então, Jayadvaita, nós devemos estar também dedicados a isso e
fazer esse exercício do diálogo interreligioso, sim. Hare Krishna. A gente tem mais uma pergunta aqui no Facebook. Susana Kaur. Snana Yatra. Jai Gurudeva. E quando os devotos perdem a motivação para se relacionarem com outros devotos porque se sentem magoados de alguma forma, e aí não querem mais ir ao templo, ver a deidade, o que dizer de ler os livros de Prabhupada? Existem muitas razões legítimas para um Vaishnava se sentir magoado. Mas um Vaishnava, mesmo com todas as razões legítimas, não deve se desabrigar dos pés de lótus do devoto puro perfeito que é Prabhupada. E em suas reflexões sobre a sua própria mágoa com outros devotos, esses devotos magoados devem procurar conhecer como o Prabhupada via esse tipo de assunto. E devem se sentir acolhidos por Prabhupada e então devem trabalhar para livrarem-se das mágoas. E com muita inteligência, perspicácia, ética, deve se aproximar de alguma forma, seja direta ou indireta, das pessoas que o magoaram injustamente e proporcionar que essa pessoa ou essas pessoas que o magoaram sejam corrigidas em seu comportamento injusto. A nossa ISKCON luta por esse nível de maturidade, para alcançar esse nível de maturidade e estabilizar esse nível de maturidade. Mas ainda assim é preciso um exercício muito determinado. A primeira coisa é purificar o coração. Então, Snana, sua pergunta, que é válida para todos nós, incluindo a mim mesmo, também tem outro aspecto. Não o aspecto de se sentir magoado, mas também o aspecto de magoar alguém. Então, se um devoto magoa alguém propositalmente, ele fez isso numa fraqueza espiritual, porque não é o comportamento Vaishnava. Então ele deve se corrigir e buscar ajuda para corrigir a sua fraqueza espiritual. Se ele magoou sem querer e também ele compreendeu que magoou e ele se arrependeu, então ele deve fazer um exame de consciência, se preparar filosoficamente, se preparar psicologicamente, adotar o nível de etiqueta adequado para se aproximar da pessoa que ele magoou, se ela for uma pessoa superior, se ela for uma pessoa do mesmo nível, ou se ela for uma pessoa de um nível que exija cuidados dele. Em qualquer que seja o nível de relação de etiqueta, ela deve então se aproximar e desculpar-se, pedir perdão a essa pessoa que ele magoou. Seja uma pessoa que seja mais experiente na consciência de Krishna, tão experiente quanto ela ou menos experiente, ela deve pedir perdão. Então são esses dois aspectos que eu vejo. Esse é um assunto que a gente inevitavelmente trabalha já ao longo da história da nossa ISKCON, e eu posso responder isso para você. Hare Krishna. A Paloma Arielle, Jai Guru Maharaj, muito grata pela aula sublime. O senhor poderia explicar a experiência estética em Bhakti Yoga com as deidades? Sendo uma das principais opulências de Krishna a beleza, como a experiência do belo refina os nossos sentimentos? Palomita. Palomita é um apelido que ela ganhou no nosso curso Bhakti Shastra do Instituto ano passado. Palomita em alguns países daqui da América Latina é pipoca.
Então, ela não é muito pipoca, não. Ela é bem, assim, intelectual. Mas pegou o apelido de Palomita. Bem, Paloma, a representação estética do devoto é sempre de acordo com a raça de Mãe Yashoda em vestir Krishna. E também dos amigos de Krishna, porque Mãe Yashoda tinha a prioridade de vestir Krishna. Mas sabe como, assim, pré-adolescentes e às vezes adolescentes gostam de dormir na casa dos amigos? Então os meninos da idade de Krishna, que eram pré-adolescentes, quando começaram a sair juntos sozinhos para tomar conta das vacas e receberam o título de Gopalas, né, de Gopas, Krishna, antes disso eles eram Vatsapalas, cuidavam só de bezerros. Quando eles passaram para a posição de Gopas e Gopalas para cuidar das vaquinhas, então eles pediam para as mães deles darem permissão para eles dormirem na casa de Krishna. E Mãe Yashoda, quando eles tinham permissão das mães, recebia eles em suas casas. Então Mãe Yashoda separava a roupa que Krishna ia usar no dia seguinte, tudo. Sabia que Krishna gostava de usar uma pena de pavão, então ela tinha uma coleção de pena de pavão para poder colocar em Krishna, uma menorzinha, uma maiorzinha e tal, para poder favorecer a Krishna. Preparava o turbante na noite anterior. Parece que os pujaris estão identificando mais ou menos o que eu estou falando, né? Então, ela preparava tudo isso e os meninos diziam: deixa eu ajudar, mãe Yashoda, deixa eu ajudar. E ela deixava, ela dizia: vai pegar tal flor, vai pegar tal outra coisa, me ajuda aqui para aprender isso, segura lá que eu seguro aqui, a gente vai esticar esse pano para poder enrolar, vamos enrolar juntos o pano para fazer uma cordinha, para colocar a cordinha aqui no turbante de Krishna. E aquela cordinha do turbante de Krishna, às vezes ele colocava a corda que ele amarrava o bezerro. Imagine, sabiam disso, né? Era a corda de tecido que eles amarravam o bezerro, então ele pegava a corda e colocava aqui. Então, às vezes a gente vê um turbante que tem uma cordinha, aquela corda era de amarrar o bezerro. Então é preciso se absorver nesse nível de meditação das atividades de Krishna em Vatsalerasa, na relação dele com sua mãe e com seus amigos, Sakyarasa também, que também queriam ajudar. E às vezes eles ajudavam a escolher a roupa, ela deixava eles escolherem a roupa, aguardavam. No dia seguinte, quando acordavam de manhã cedo, todo mundo lá, perto de Krishna, eles diziam: Krishna, você vai vestir essa roupa? Fui eu que escolhi, vista essa roupa hoje. Então, esse é o nível de intimidade que nós, como pujaris, devemos ter ao adorar Krishna, esse nível estético. Os pujaris superam seus próprios talentos artísticos quando estão no templo, no altar, decorando as deidades. Eu já vi muita gente, hein? Posso dar um exemplo aqui de um agricultor, Dhira Das. Ele já é idoso, é um agricultor, a vida inteira trabalhou na agricultura. A mão dele, olha, deve pesar uns 10 quilos cada mão. É enorme a mão dele e musculosa, toda a palma da mão é musculosa, os dedos são grossos, assim. Ele trabalha até hoje na agricultura, ele vende produtos orgânicos na feira, mas ele é um excelente pujari de Radha Govinda na Ecovila Vrajadama. Eu não consigo entender como é que ele consegue, as deidades são pequenas, como é que ele consegue fazer arranjos tão pequenos e minuciosos com aqueles dedos tão grossos. Eu não consigo entender. Eu sou dentista, trabalhei muito como dentista, eu entendo da habilidade manual, a importância da habilidade manual. Mas Dhira é movido por uma energia espiritual. Eu vejo que ele é movido por energia espiritual. Ele sai do altar durante a adoração e vai no jardim que ele plantou das deidades, escolhe as flores que ele plantou,
sabe que estão lá, ele vai direto, não perde tempo, vai rapidinho lá, pá, pá. E quando abre o altar, as deidades estão com 2 vasos de flores super bonitos. Acho que até Maharaj Chandramukha, que gosta e sabe fazer vasos de flores, até ele iria apreciar os vasos de flores de Dira. Assim, a estética, Paloma, que nós podemos ter como talento, fica subalterna à misericórdia que Krishna nos dá para usar os nossos talentos e melhorar os nossos talentos, superando toda a nossa limitação, apesar dos talentos. Hare Krishna. Nós temos uma última pergunta da Yadurani. Por favor, se achar conveniente, poderia comentar sobre as inúmeras ofensas que Prahlada Maharaj sofreu e mesmo assim se manteve firme? Ali foi parada dura, né? Prahlada Maharaj sofreu muitas ofensas que ameaçavam a vida dele. Era ameaça de vida. Ele não ficou magoado. A ofensa mais grave, que foi uma das primeiras, foi receber um bolo super decorado, assim, muito bonito e envenenado. Imagine, né? E ele era um menino apegado, apressado, né? E quando ele viu o bolo que ele fez, ele ofereceu o bolo a Krishna. E Krishna retirou o veneno do bolo. E ele pôde comer o bolo livre de veneno. E não morreu. Mas ele foi jogado num buraco, jogado num precipício, jogado num buraco cheio de cobras. E ele cantava Hare Krishna e nada acontecia. Então ele foi exposto a situações muito assim pesadas. Porém, a pergunta feita por Snanayatra não é nesse nível assim. A pergunta dela é uma pergunta pragmática das nossas relações diárias, que às vezes nós nos ofendemos mutuamente. E principalmente a pergunta dela aponta pelo nível de mágoa que uma pessoa sente ao ponto de interromper o seu pique espiritual, pique de prática espiritual. Então, Prahlada Maharaj é um exemplo de alguém que não se sentiu ofendido apesar de ofensas verdadeiras. Mas não se sentir ofendido é um nível de avanço espiritual que também tem que passar por nossa racionalidade. Porque o perdão não é gratuito completamente. O perdão vem quando nós desenvolvemos a compreensão que ou a pessoa estava errada em ofender e eu entendi, compreendi, então eu perdoo porque ela cometeu um equívoco, ou uma pessoa entende que ela estava intencionada em maltratar, em ofender, e ela ofendeu e ela estava errada, injusta, foi uma ofensa injusta cometida por ela. E tem muitos níveis de ofensas que estão nesse nível da injustiça. E nós precisamos racionalmente compreender, porque mesmo que a gente perdoe a pessoa, a gente tem que entender que a gente está perdoando alguém que cometeu um erro. Ela foi injusta. E a gente pode perdoar e todos nós devemos perdoar para não levarmos para a hora da morte essa bagagem da mágoa. A bagagem da mágoa é muito ruim para quem se sentiu magoado, seja injusta ou injustamente. Então ele precisa trabalhar ao nível intelectual. Prahlada já estava preparado, mas nós não estamos. Então o exemplo de Prahlada é importante como exemplo ideal, mas o exemplo, a nossa situação, a nossa realidade, traz uma conduta mais ajustada a ela, a realidade. Então,
precisamos trabalhar as ofensas que sofremos com recursos intelectuais e do Shastra, dos amigos, do mestre espiritual, para superarmos isso, porque é muito perigoso levar até o portal da morte mágoas do coração. Hare Krishna. Obrigado pela atenção de todos vocês. Todas as glórias a Srila Prabhupada. Jai Shri Prabhupada.